Olá! Da estabilidade para melhores preços, o mercado físico do boi dá sinais de recuperação como há um bom tempo a gente não via. Confira agora no mercado pecuário DBO. A redução das escalas de abate e a menor oferta de animais tem ajudado a aquecer o mercado físico do boi. Depois de meses em queda, as cotações da arroba mostram aí sinais de recuperação nessa segunda quinzena de novembro. O mercado futuro, mais otimista, traz contratos para 2023 acima dos R$ 300. Já que a estimativa é de baixa do ciclo pecuário com o aumento dos abates, seria essa a hora para travar os preços? O mercado pecuário de hoje recebe o economista Iago Travagini, que traz aí as notícias dessa semana que já começou pela metade, né, Iago? Pelo menos os preços estáveis no mercado físico. O que significa isso? Bem, vamos lá, né, a gente na verdade aí tá vindo aí de um começo de mês bem mais positivo para a pecuária do que foram os últimos 4 meses aí, principalmente para o boi gordo, tá. A gente tá vendo o preço do boi gordo agora flertando em São Paulo com os 285, 290, né, hoje ainda, né, como foi feriado, o mercado ficou bem morno, assim, sem grandes negociações, a referência ainda próximo dos 280, mas já arrumando para 285, 290 em São Paulo. Então a gente está tendo um mercado bem mais positivo, lembrando que, o mês começou, né, o mês de novembro, o final do mês de outubro começou com o preço do boi gordo a 270, então já andou R$ 10 e tem perspectiva de que ande aí mais 10 pelo menos nesses próximos dias. Então o mercado físico do boi gordo nesse começo, nessa primeira quinzena de novembro, andou de maneira mais forte e tem espaço aí para andar mais um pouco também, por conta das condições que a gente tem observado e até uma perspectiva positiva aí nesse médio prazo. Muito em relação às escalas de abate, como é que elas estão e me explica o motivo. É um aquecimento do consumo, é uma redução da entrega? Quais são os números? Pelo que a gente tem observado, assim, é um conjunto de fatores, tá? A escala de abate hoje, tanto em São Paulo quanto na média brasileira ponderada, tá rumando aí próximo dos 7 dias, que é o menor nível desde junho desse ano. Então, as escalas que chegaram a bater 15, 16 dias durante o mês de agosto e setembro desse ano, agora já se fala e a gente já tem esse número aqui de 7 dias de escalas preenchidas. Óbvio que ainda não é uma escala muito curta, né? A gente fala que a partir de 6, 5 dias já começa a ser uma escala bem mais encurtada e que pressiona muito essa necessidade de aumento de preço, mas hoje ela caminha ali bem mais curta do que estava, e bem menos confortável para os frigoríficos do que estava lá em agosto, setembro desse ano. Então, o que explica a parte dessas escalas encurtadas? Uma redução de oferta, principalmente de confinamento, tá? Os confinamentos começaram a ter uma situação bem mais catastrófica, digamos assim, a partir de agosto. Então, como o confinamento demora de 90 a 120 dias para entregar o animal, a gente já começa a sentir um reflexo daquela queda de preço que teve durante o mês de agosto nas entregas de confinamento agora em novembro. Então, isso sim reflete parte dessa oferta mais curta. Obviamente, tem o quesito de que a volta das chuvas faz com que esses confinamentos já tenham um planejamento de entregando menos, né? O confinamento não consegue explorar e abater na sua e engordar na sua plena capacidade pela dificuldade de lidar com chuvas em confinamentos. E também a volta das chuvas pontua sobre o pecuarista que tem um animal no pasto e consegue manejar e ter uma força maior na disputa, na queda de braço aí entre a indústria e o pecuarista. Então ele fica mais forte e, consequentemente, ele fica menos, digamos assim, menos dependente do preço que o frigorífico oferece. Então, por todas essas condições, a gente está vendo uma oferta mais encurtada, as escalas se encurtando, e obviamente, né, a gente tem que estar tendo mais saída, principalmente de carne para o mercado interno. Então, o fluxo de negócio, os elos da cadeia que a gente fala, eles estão bem mais sustentados e, consequentemente, dão vazão para a carne de uma maneira mais rápida, né, principalmente do mercado interno, como eu pontuei. Então, as condições que levam, basicamente, essas escalas estarem mais encurtadas. A gente viu também o mercado futuro aquecido, né? Acima dos R$ 300, como a gente não via há muito tempo. O mercado pontua aí uma alta firme para esses próximos 2, 3 meses nas condições atuais, né? E sempre importante lembrar, é o que o mercado enxerga hoje para o preço daqui 2, 3, 4 meses e o que ele está vendo hoje. Então, por estarmos nessas condições de oferta mais encurtada e os elos da cadeia mais bem equilibrados, o mercado enxerga que o preço em janeiro já bate 310 e é o maior preço, como a gente pontuou aí, dos últimos 30, 35 dias. É o momento de tentar fechar negócios, já que a gente tem uma previsão de aumento dos abates crescente também nesses 2, 3 meses. Como deve ser a estratégia? Sim, o pecuarista ele é profissional muito em fazer o animal, em terminar o animal, engordar o
bovino, mas obviamente ele tem que se lidar e sempre se depara com o risco de mercado, né. Então a gente sempre pontua, para aquele pecuarista que quer fugir do risco, que quer diminuir a sua exposição a variações de mercado ou a qualquer problema que venha até a pecuária nacional, a importância de travar é suma, sabe, é super importante ele pensar na B3, nos mercado a termo, no mercado de opções, como uma ferramenta para ele diminuir o risco de exposição dele, o quanto que ele quer estar exposto ou não ao risco de mercado. Então, dentro desse contexto, na nossa opinião, sim, faz sentido já começar assim ao planejamento e as ideias de preço que ele quer travar. Então, nas nossas visões, sim, esse já é um momento interessante, mas sempre lembrando de fazer de maneira porcionada e sempre lembrando ele para a necessidade, para o cuidado com o fluxo de caixa, né? A gente sempre pontua isso porque o mercado futuro ele exige esses cuidados também na hora de travar o animal. Na última semana, a China reduziu lá as políticas, né, de restrições em relação à Covid. Todas as commodities explodiram. Carne, como é que ficou nesse cenário? Qual que é a expectativa? Bem, a gente viu, né, acho que carne ele é um ativo interessante porque ele não tem precificação em bolsa, né, então a gente tem que muito sentir o mercado, de maneira mais, subdividida, né. Então, a gente olhou para essas notícias de maneira positiva, tá, até a própria bolsa respondeu com esses questionamentos de maneira mais positiva, isso é reflexo também, né, o preço ter explodido aí, ter valorizado na bolsa também responde a isso. Um ponto interessante é que isso às vezes demora mais um pouco, né, da gente sentir o reflexo sobre a carne bovina. E o que a gente viu foi a China realmente está reduzindo as restrições de locomoção, de maneira oficial e de maneira não oficial já se fala numa abertura completa. Isso é super positivo para o consumo de carne bovina, considerando que a carne suína lá na China está sim sobrevalorizada, está no maior patamar dos últimos 12, 18 meses. Então isso é bom para a carne bovina lá dentro da China, para a nossa importação também. Tanto é que a gente já começa a ver negócios agora, né, do preço do dianteiro que aparentemente pararam de cair, né? Depois de 5, 6 meses de quedas consecutivas no preço do dianteiro, a gente começa a ver o dianteiro que é enviado para a China num preço levemente mais competitivo, que chegou a bater 4.700 e agora já é negociado próximo dos $5.000 por tonelada. Então há um cenário um pouco mais positivo por conta desse levantamento das restrições de locomoção dentro da China. A gente obviamente vai ter que ver como é que vai ser o caminhar dessas decisões, mas é uma notícia importante e positiva também para a carne bovina. É bom lembrar que a China estava pechinchando bastante, né? A tonelada que chegou a ser negociada a R$ 7.500, chegou, como você disse, aí a 4.800 o dia inteiro e agora está reagindo novamente. Não é só uma questão de volume, mas também do valor que os chineses estão pagando, ajudando a manter o nosso mercado. Então tem uma perspectiva de voltar a valorizar aí. Isso, acho que é super importante ressaltar isso, pelas condições, sabe. A gente teve aí tem muita pontuação sobre a China tá reduzindo os compras, né, tá reduzindo o volume a gente está reduzindo o volume de vendas pra China, mas na verdade o que está acontecendo de majoritariamente e que tem batido muito aqui sobre as condições de mercado é que a China tem reduzido o preço, né, então essa é a principal conjectura que a gente fala. E agora sim, depois de muito tempo, depois de meses, a gente começa a ver um cenário um pouco mais positivo, com preços aí de venda para a China melhores. Então, esse preço estável do mercado físico está mais relacionado à redução da escala, redução da oferta. Como é que você vê o consumo no mercado interno, já que a gente é tão dependente dele ainda? Acho que assim, o que a gente tem visto dentro do mercado interno é um mercado interno que ainda está em recuperação, tá? A gente deve fechar ainda esse ano com o menor consumo per capita dos últimos 20, 25 anos aí de carne bovina. Isso deve recuperar sim a partir do próximo ano. A gente tem uma visão um pouco mais construtivista para o consumo de carne bovina interno, mas um ponto super interessante, né? Agora, finalmente, depois de 2 anos, desde que começou a pandemia, os elos da cadeia estão mais equilibrados, né? E quando eu falo elo, é o repasse de aumento que teve o boi gordo, né? O aumento que teve o boi gordo, que foi repassado para o atacado e que não tinha sido repassado até meados de setembro desse ano para o varejo, né? Ele já está basicamente completo, né? Então, todo esse aumento que a gente viu na carne esse ano, na carne bovina, ele já basicamente ele foi contra, digamos assim, o boi gordo, mas agora sim o mercado está bem mais equilibrado e a gente está vendo um fluxo de negócio maior. Então a gente já começa com uma perspectiva positiva para o aumento de consumo per capita de carne bovina nesse final de ano e principalmente no próximo ano. Lembrando que, além do quesito Copa do Mundo, né, acho que o mais importante é a gente tem 13º e principalmente um aumento histórico e que é sempre observado no final de ano no volume de vendas dos varejistas. E isso costuma melhorar a precificação do boi gordo e essa resposta que a gente está vendo aqui também do preço do boi gordo e da carne bovina nesses últimos dias diz respeito também, na nossa opinião,
a essa melhora de final de ano que é histórica. Iago, quero agradecer muito a sua participação aqui no Mercado Pecuário DBO com boas notícias. Obrigado mais uma vez pelo convite, Ju. Então, acho que pretendo, obviamente, numa próxima a gente trazer ainda melhores notícias, mas é sempre importante ter cautela e é isso que eu acho que é o recado final para o pecuarista. O momento é bom, o momento é de melhora, mas sempre é bom ficar atentos às oportunidades que a gente pontua aqui sobre essa redução do risco de mercado. A gente chegou nesse momento de melhora, que é ótimo, mas com muita dor nos últimos 90 dias. E é isso que a gente sempre tenta alentar o pecuarista. Nada garante que os próximos 90, 180 dias serão de melhora e de sorriso, né? Então acho que é super importante pontuar esse pecuarista. Os últimos 90 dias foram doloridos, mas a gente precisa sempre olhar com cautela para os próximos 90 e para os próximos 180 dias, sempre pensando que o mercado pode ir por um caminho que a gente não goste. Obrigada! Mercado Pecuário DBO a cada semana traz um especialista diferente para você organizar melhor a sua estratégia. Lembrando que você não paga nada para isso. Afinal, a informação é o compromisso da DBO com o pecuarista há 40 anos. E participe você, mande a sua mensagem, a sua opinião, para os endereços que aparecem aqui no WhatsApp e também no Instagram. Eu agradeço a sua companhia, a gente se encontra na semana que vem. Tchau!